aí, querido puritano, tudo bem com você? Eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo em todas as suas redes sociais, pois é um vídeo muito importante para a sua vida. Então diz a palavra de Deus: veio a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por todo o mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Oremos, irmãos. Deus, Tu és o Deus de toda misericórdia, Tu és o Deus da segunda chance, Tu és o Deus da graça, o Deus que proclama juízo sim contra o pecado, mas oferece misericórdia ao pecador que se arrepende. Por isso, ó Pai, com Teu povo reunido aqui nessa noite, te cultuando, Senhor, neste momento, te pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa manifestar a Sua glória sobre nós, ó Senhor, me usar para proclamar a Tua palavra, Senhor, com fervor, com alegria, quebrantar o nosso coração, ó Pai, e quem sabe, se for da Tua vontade, Senhor, que possamos nos alegrar, que possamos chorar, que possamos proclamar o Teu nome para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Nos visita, Senhor, nesta noite, para a Tua glória, ó Deus, em nome do Rei Jesus. Amém. Amados irmãos, chegamos finalmente então ao capítulo de número 3 do profeta Jonas. Certa feita, iniciamos no capítulo 1, onde nós aprendemos os sinais de um crente em um estado de pecado, onde nós observamos 4 sinais. Que o primeiro sinal seria que esse crente, esse homem de Deus, quando entra numa vida pecaminosa, ele começa a fugir da presença de Deus, ele começa a se afastar de Deus. É que nós vemos lá no capítulo 1, versículo 1, assim que Jonas recebe a ordem de Deus, ele foge da presença de Deus. E sabemos, irmãos, que quando nós, o povo de Deus, nos afastamos do Senhor, é só ladeira abaixo. Então esse homem começa a fugir de Deus, e ele encontra um barco que ia para um determinado local, e esse local significava o fim do mundo conhecido na época de Jonas. E esse barco, então, Deus em sua ira envia uma tempestade, e aí o profeta, o conhecedor da palavra de Deus, se torna uma pessoa totalmente insensível àquela situação, porque havia uma tripulação, haviam pessoas que não tinham sequer ideia do que estava acontecendo, mas o homem de Deus, o conhecedor da palavra, sabia os reais motivos, e o que ele faz? Ele não estava
nem aí para aquelas pessoas, por ele todos morressem, todos se danassem, que Deus afunde isso mesmo e acabe com tudo, estou nem aí para nada. E o segundo sinal seria que o cristão, o homem de Deus, ele começa a se tornar uma pessoa totalmente insensível ao pecado, totalmente insensível à necessidade do seu irmão. Ele começa a se tornar uma pessoa tão dura em relação ao pecado que nós entramos no terceiro sinal. Os ímpios começam então a repreendê-lo por sua má conduta. Não foi isso que a tripulação do navio fez? Você é louco, homem, você conhece esse Deus que criou os céus e a terra e se comporta de uma forma tão louca como essa? Muitas vezes isso também acontece em nossa vida, pessoas que estão indo para o inferno, condenadas, religiosos, parece que estão se comportando de forma mais cristã do que o povo de Deus. Então adentramos ao último sinal. Deus em sua graça, Deus em sua misericórdia começa então a disciplinar o profeta Jonas. Onde Jonas achava que o mar seria o seu fim, Deus em sua graça e misericórdia faz com que o mal da loucura do pecado de Jonas se torne bem para ele. O fim de Jonas se tornaria o início da sua restauração. Entramos então no capítulo 2, onde nós vemos o desespero humano e o livramento de Deus, onde aquele homem, depois de ser disciplinado, de estar no Seol, no estado de morte, semi-vomitado, como eu falei aqui anteriormente, Jonas estava dentro da barriga de um peixe, então estava cheio de vômito sobre a vida dele, e ele estava também quase sendo digerido vivo. E naquele momento onde ele chega no fim das suas forças, ele lembra daquela promessa que é lida lá em Reis, que diz, né, se você se lembrar da chaga do seu coração, clamar a mim, eu ouvirei a sua oração e eu responderei, eu te livrarei e tu saberás que eu sou o Senhor. Então o profeta faz aquela oração de contrição a Deus, de agradecimento a Deus e de dedicação a Deus. E nós chegamos então aqui no capítulo de número 3. E no capítulo de número 3, irmãos, nós vamos aprender que Deus é o Deus da segunda chance. O Senhor Jeová, o nosso grandioso Emanuel, é o Deus da segunda chance. E nós vamos aprender 3 pontos aqui, um bom sermão presbiteriano de 3 pontos. Primeira coisa, a nível de introdução, que eu gostaria de tratar com os irmãos, é que a vontade humana não pode frustrar a vontade de Deus. É que nós vamos ver no versículo de número 1. Versículo 2 até o versículo 3, nós vamos ver que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado que o seu povo possa cometer. E do versículo 4 ao versículo 10, que os desejos humanos não podem parar a obra de Deus. Então nós entramos no nosso tema, e no nosso título também, o Deus da segunda chance. E é interessante, amados irmãos, que quando nós vamos observar sobre esse tema e sobre esse título, eu vou introduzir este sermão com um versículo da Bíblia que está encontrado em Miqueias capítulo 7, versículos 18 a 19, que diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece das transgressões do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Tornará a pedaço de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, e não se lembrará de nenhum deles. É interessante que quando nós lembramos que Deus é o Deus da segunda chance, exemplos não faltam na Sagrada Escritura, irmãos. A Sagrada Escritura, irmãos, é cheia de gente que fez besteira e Deus manifestou a sua graça através dessa pessoa. Abraão se deita, por exemplo, com a sua serva em um ato de incredulidade e tem Ismael. Jacó
mentia para o pai, mentiu a sua vida toda, baseado em enganos, em trapaças. Sansão se deita com Dalila, quebra o seu pacto com Deus, e nós já sabemos o resto da história. Davi, por exemplo, comete um ato terrível, adultera com a mulher, manda matar o marido dela, encobre toda a história, e ainda quando Natan vai confrontá-lo, ele diz: tal homem é digno de morte. E Natan olha para ele e diz: este homem é você, Davi. Moisés, que matou um homem e fugiu do Egito, achando que já tinha feito a sua obra de libertar o povo israelita, os hebreus. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, nós já sabemos o restante da história. Pense em João Marcos, por exemplo, como o irmão Mateus pregou o evangelho de Marcos domingo passado, que sua viagem missionária, ele desiste, porque diz: não, essa coisa está muito difícil. Ele era um jovem na fé, e Paulo dá como eu posso explicar? Popularmente, irmãos, nós costumamos falar que Paulo deu um pé na bunda de Marcos. Ele não queria mais João Marcos, ele não concede mais uma segunda chance a Marcos, porém Deus lhe concede uma segunda chance novamente, onde a partir deste jovem, onde o apóstolo não lhe deu uma segunda chance, nasce o primeiro evangelho. Ele se torna companheiro de Barnabé em suas viagens missionárias. Nos últimos dias de Paulo, adivinha quem aparece? Quando todo mundo foge, Paulo está lá para ser decapitado em Roma, está lá Marcos. Então Deus, irmãos, é o Deus da segunda chance. Abraão se torna o pai da fé, Jacó se torna o pai da nação de Israel, Sansão se arrepende do seu pecado e liberta o povo, Davi, mesmo diante de tantas loucuras, se torna um homem segundo o coração de Deus. Moisés é o homem que escreveu 5 livros da antiga aliança, o Pentateuco. Pedro é o homem que lidera a igreja em Jerusalém. Então Deus, irmãos, é o Deus da segunda chance. Talvez nós, no erro de Abraão, de Jacó, de Davi, nós quiséssemos apedrejá-los, não daríamos uma segunda chance para esses homens, mas Deus é o Deus de segunda chance, que concedeu uma segunda chance a estes homens, que concedeu uma segunda chance a Jonas. E nós vamos entender aqui como esse Deus é maravilhoso em graça, Ele é maravilhoso em misericórdia. Primeiro ponto, Deus é o Deus da segunda chance. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Na primeira vez, esse homem recebe um chamado de Deus, no capítulo 1, para pregar aos ninivitas, mas ele se rebela contra este Deus, ele não quer a vontade de Deus, e ele foge da presença de Deus. Miqueias capítulo 7, versículos 7 a 8, nos diz: eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Jonas fugiu de Deus. Jonas deu um mau testemunho para as pessoas diante de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós também não nos comportamos semelhante a Jonas? Quantas vezes nós precisamos oferecer misericórdia contra pessoas que pecam contra nós, mas nós, por nosso ego pecaminoso, desejamos juízo, que morram, que sejam destruídos, que sejam queimados, que se acabem. Esse é o desejo corrompido do nosso coração. Esse é o desejo de justiça que nós temos, sem misericórdia. E este era o desejo que Jonas tinha. E quantas vezes nós também não temos nos comportado idêntico a este homem? Conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que Deus deseja, lemos aqui esta noite diante deste culto, para amar uns aos outros, imitar a Cristo, derramar misericórdia, mas muitas vezes só queremos esta misericórdia para nós.
E Deus, quando derrama misericórdia para o seu povo, na parábola do credor incompassivo, o grande ensinamento de Deus te perdoar, amado irmão, é para que você também perdoe a outros. E sabe o que é que Deus faz para que isso aconteça? Pessoas vão te magoar, pessoas vão te decepcionar, pessoas vão te entristecer. E a grande resposta de Jesus para isso é: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós somos pecadores, irmãos, e quando nós pecamos, nós queremos misericórdia, nós queremos graça, nós queremos perdão, nós queremos restauração em nosso coração. E quando Deus da segunda chance faz isso com o seu povo, Ele deseja que o seu povo faça isso também com o seu próximo. O segundo ponto a ser tratado é que nós, o povo de Deus, não somos donos da mensagem, não somos donos da palavra de Deus, não somos donos da salvação, mas somos apenas servos dela. Nós temos razões, muitas vezes, de estarmos atentos neste quesito. Leamos novamente versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Nós temos duas razões aqui, amados irmãos, para estarmos atentos como povo de Deus. Além de termos o pecado do nosso coração, este mal que habita em nós, também temos o diabo, o inimigo das nossas almas, trabalhando ao nosso derredor como leão, buscando a quem tragar, como diz o Novo Testamento. E nós temos que estar atentos, porque a Bíblia diz que devemos vigiar e orar para não entrarmos em tentação, correto? Então o povo de Deus tem que estar sempre vigilante. E o diabo, amados irmãos, ele pode se levantar de duas formas aqui. Ele pode tentar lhe impedir de pregar a mensagem, te enchendo de coisas que te desagradam, levando tentações para a sua vida, ou ele pode também lhe tentar mudar a mensagem de Deus. Amados irmãos, eu me recordo que eu nunca enfrentei 2 semanas tão atribuladas na minha vida como semana passada, que eu vim dirigir o culto, e essa, que aconteceram tanta coisa, que eu disse: meu Deus, eu vou ficar careca, nasceu até cabelo branco na minha cabeça. Tantas e tantas coisas de mentiras, de acusações. Eu disse: meu Deus, socorro, me ajuda. E ao ler, irmãos, as biografias desses homens que a gente tanto gosta de ler, Spurgeon, Calvino, Whitefield, etc., nós observamos, irmãos, que parece que quanto mais tentamos nos dedicar a Deus e ter fidelidade a Deus, Timóteo fala isso, né? Mas o mundo vai se opor contra nós, mais você vai ser acusado, mais você vai ser perseguido, mais você vai ser difamado. Então esta é a primeira tentação que o diabo levanta contra você. E a segunda é lhe tentar fazer com que você conviva em paz com o mundo. Como é isso? Distorcendo a mensagem de Deus. Porém Jonas, ele não tem essa liberdade. Jonas não tem esta escolha. Jonas não pode deixar de pregar a mensagem de Deus. Jonas não pode alterar a mensagem de Deus. Nós não somos donos da palavra de Deus, nós não criamos a palavra de Deus. Nós, como povo de Deus, somos apenas transmissores da mensagem de Deus. E aqui entra outra coisa interessante. Deus dá ordem a Jonas e diz: vá, mas Deus diz outra coisa: proclama contra ela a mensagem que eu estou te dizendo. Jonas não podia chegar em Nínive e dizer: a minha mensagem para vocês, ninivitas, é essa. O pregador, ele não é servo dos ouvintes. O pregador não prega o que as ovelhas querem ouvir. O pregador prega o que Deus quer que as ovelhas ouçam. E aqui acontece uma coisa muito interessante, porque várias das vezes, amados irmãos, na maioria das vezes,
quando o pregador está diante de Deus, orando, pedindo direção a Deus para construir um sermão, muitos da igreja queriam apredejá-lo, porque muitas vezes a mensagem vai contra o nosso ego, e as pessoas não podem bater em Deus, querem bater no pregador, de forma física ou através de palavras. E muitas das vezes os homens de Deus, irmãos, por suas pregações, vão contra o nosso ego, vão nos machucar, vão nos entristecer, porque Deus está repreendendo o seu povo, para que o seu povo viva em santidade. E por nosso ego, amados irmãos, não gostamos de ser repreendidos, porque isso machuca muitas vezes, nos entristece, gera ira em nós. Mas esta é a função do pregador da palavra de Deus, não é ser dono, não é falar o que as ovelhas querem ouvir, mas pregar o que Deus ordena em sua palavra. E vemos, amados irmãos, que o profeta estava prestes a morrer, alvo do juízo de Deus, mas agora ele sai para proclamar o juízo de Deus. Ele foi alvo da justiça de Deus, e esta pessoa que sentiu o gostinho da ira de Deus sobre sua vida, agora começou a ser mudado, e este homem vai pregar esta mensagem para outras pessoas. E aqui nós acendemos um alerta, amados irmãos. Se Deus não tratou com misericórdia o profeta que desobedeceu a ele, quanto mais a nós, se não o obedecemos. Deus se irou com Jonas, e Deus preparou uma punição disciplinar para Jonas, para colocar Jonas no eixo. Amado irmão, se você tem pecado, tem tido dificuldades para vencer um determinado pecado, irmãos, procure ajuda. Procure ajuda. Se você enfrenta problemas contra a pornografia, em maus pensamentos, maledicência no seu casamento, em sua família, procure ajuda. Tiago diz que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. Tem uma pessoa para estar com você, para reconhecer as suas fraquezas, para lhe auxiliar nessa luta contra o pecado, é muito bom. Nossa igreja tem pastores, nossa igreja tem homens piedosos. Então procure ajuda, peça misericórdia a Deus, não tenha vergonha. Vergonha, amado irmão, é estar em uma vida de pecado e de não arrependimento. Vergonhoso é para um crente ter um mau testemunho lá fora e não ter uma vida de santidade. Talvez você esteja lutando contra esse pecado há muito tempo, mas saiba que procurar ajuda nunca é tarde. Deus pode lhe restaurar. Deus é o Deus da segunda chance. Se você tem problemas contra isso, a sua esposa pode ser uma pessoa que você pode confessar os seus pecados. Se você é um rapaz solteiro, você pode procurar o missionário da igreja ou o pastor e confessar a ele, pedir ajuda e clamar a Deus restauração, para que esse pecado venha a ser mortificado em sua vida. Nunca tenha vergonha na sua vida de pedir uma segunda chance, irmãos. Nós, como povo de Deus, do pastor até a ovelhinha que fica sentada, irmão, todo mundo faz coisa errada, todo mundo peca, não se engane. Até o maior conhecedor da Sagrada Escritura pode botar o pé na jaca, como a gente fala de forma popular, pode errar. Desde o líder da igreja até a ovelha que senta no banquinho, todos são pecadores e todos erram. Por isso pedir ajuda nunca é demais, e por isso a igreja também ser bereana nunca é demais. Nós devemos, como povo de Deus, pedir ajuda, pois nós somos pecadores. E como povo de Deus também, por nós sermos pecadores, sempre estarmos alerta a tudo que é pregado, a tudo que é cantado e a toda decisão que é tomada. Pois nós somos protestantes, amados irmãos, e não católicos romanos, onde o Papa fala e vira lei. A Sagrada Escritura é nossa única regra de fé e prática. O terceiro ponto, amados irmãos, a ser tratado aqui é que nós, o povo de Deus, não administramos o resultado da pregação. Versículo 3 a 4 do capítulo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive,
segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Talvez esse profeta, amado irmão, eu penso que ele tenha sentido um prazer mórbido, um prazer pecaminoso em pregar a palavra. Mas por que, Ayrton, você está falando isso? Que, baseado no versículo 2, nós vemos que Deus diz o quê? Proclama contra ela. Era uma mensagem de confronto contra a cidade de Nínive, correto? Era uma mensagem de confronto contra a cidade de Nínive. E qual era o maior desejo de Jonas? Lá no capítulo 4, que Nínive fosse explodida, que todos os ninivitas morressem. Dá para entender do capítulo 1 e o capítulo 2 que esse era o desejo de Jonas. Mas observemos alguns pontos antes de lermos o capítulo 4 para provar aos irmãos o que eu estou dizendo. O profeta que foi alvo da graça de Deus não tinha misericórdia por ninguém. E esse profeta que recebe essa graça, ele nem sequer pensa em oferecer misericórdia a outros. Tem se tornado a pessoa mesquinha que tenha saído das entranhas da morte. Era aquele homem que se alegrava em receber a bênção de Deus, mas não queria que outros fossem abençoados. Ele traz uma mensagem falando de ira, sem nenhuma gota da graça. Um sermão de apenas 5 palavras. Irmãos, que pregação expositiva. 5 palavras. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. O maior sermão que já converteu pessoas, registrado na face da história, foi 5 palavras. Talvez muitos criticam porque você não utiliza técnica A ou técnica B expositiva, mas essas pessoas nunca utilizam Jonas, porque Jonas quebra toda a sabedoria humana, Jonas quebra todo o ego humano, de técnicas de homilética, de proclamação, de características de pregadores. Porque nós temos aqui, irmão, um pregador que odiava o povo, que queria que o povo morresse, que prega um sermão de 5 palavras, que para falar essas 5 palavras ele não demorou nem sequer 1 minuto. E este sermão, irmãos, registrado no capítulo 4, vai alcançar mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas. E ele prega a palavra aqui, subvertida. A palavra subvertida aqui, irmãos, é empregada no mesmo episódio de Sodoma e Gomorra. Então, Jonas está pregando essa mensagem com a situação de Sodoma e Gomorra na sua mente. Então, em Jonas capítulo 4, é que nós vamos ter a confirmação disso. Vamos comigo lá no capítulo 4 do profeta Jonas, por favor. Capítulo 4, versículo 5. Então Jonas sai da cidade. Esse episódio ocorre após ele pregar o seu grande sermão de 5 palavras. Sai da cidade e ele assenta-se a oriente da mesma. E ali fez uma eiramada e repousou debaixo dela. Jonas faz um camarote. Sai de perto da cidade, vai lá na serra, constrói um camarote para ele. Eu vou aqui vestir, pronto, agora quero ver Deus acabar com tudo. E repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Então Jonas constrói lá o seu camarote, vendo de longe, diz: agora eu vou esperar só Deus acabar com tudo, já que ele falou que é para eu proclamar contra ela, e eu estou pregando aqui que Nínive vai ser subvertida. Então na mente dele, Jonas achava que Nínive ia ser destruída como Sodoma e Gomorra o foram. Jonas tinha esse desejo em seu coração, uma pregação que mostrou a lei, mas não abriu as portas da graça. Este é um tipo de pregação, amados irmãos, que é incorreta. Mas até uma pregação incorreta, Deus mostrou que a salvação, capítulo 2, não pertence a Jonas, ao sermão, à técnica homilética, mas ao Senhor. Uma pregação que só mostrou ira, mas nunca abriu as portas da graça. Jesus repreendia o povo e dizia: se arrependam,
se arrependam para que não sejam punidos. A lei, vocês vão ser punidos, mas se arrependam, graça de Deus. Assim é a pregação bíblica. Mostramos a condenação, a justiça de Deus, mas também abrimos as portas da graça para que mostremos a salvação do Senhor Jesus. Existe um testemunho de um reverendo que ele não é muito conhecido em nosso meio, chamado Exaltino, que Exaltino tem um comentário excelente até sobre o livro de Eclesiastes, que ele conta uma história que ele estava em um bar tomando o seu café da manhã, e de repente entra uma moça neste bar, e ele estava lá evangelizando as pessoas, e ele entrega um panfleto para essa moça. E essa moça, ao começar a ler aquele panfleto, ela se derrete em lágrimas diante dele. E essa moça era uma meretriz, né? Tinha se tornado a meretriz. E esta moça começa a conversar com ele, dizendo que era de um lar evangélico. E aconteceu coisas na sua família que, por falta de sabedoria dos familiares, principalmente do pai, ela foi expulsa de casa. E o que foi que aconteceu, amados irmãos? Ela era membro de uma determinada igreja pentecostal que proíbe mulher cortar o cabelo. Vocês devem saber que igreja é essa. E ela, em sua adolescência, queria cortar o cabelo dela de um jeito. Não era nada demais. É uma determinada igreja que você só mulher pode ter cartilha da cintura, mas ela queria ter o cabelo da altura dos ombros. E por ela cortar o cabelo da altura dos ombros, foi disciplinada. Aconteceu o quê? Quando o cabelo cresceu novamente, ela foi lá e cortou. E o pai dela tocava na igreja e foi expulso da banda. E o pai dela, sem sabedoria nenhuma, ia conversar com seu filho, admoestá-lo, discipliná-lo, aconselhá-lo, tira a filha de casa. E a filha morava no interior e vai para a cidade grande. E essa filha, ao ir para a cidade grande, amado irmão, sem experiência nenhuma, sem conhecimento nenhuma, passando fome, precisando sobreviver, ela entra em um prostíbulo. O pai dela não mostrou nenhuma graça por ela. O pai dela não demonstrou nenhuma misericórdia sobre a vida dela. E por falta de sabedoria do pai, essa mulher caiu nesta vida. Por falta de sabedoria dos familiares, um filho acabou entrando em um mar de perdição. Faltou compaixão, faltou misericórdia, faltou graça. Jonas também era esse profeta sem compaixão e sem graça. Só que esse profeta, irmão, todo torto, ele obteve o maior resultado da história em um único sermão já registrado. Você olha para o Pentecostes, Pedro levanta lá todo bíblico, com fervor. Quantas pessoas se convertem? Alguém lembra o número? 3.000 pessoas. E Pentecostes não vai fazer nem cócegas perto ao que aconteceu com Jonas. Abra aí capítulo 4, versículo 11. Minha Bíblia enganchou. Capítulo 4, versículo 11 diz: e não eu, aqui é Deus falando para Jonas, tá? E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que é mais de 120.000 pessoas. Agora, há um detalhe interessante aqui, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Irmão, você é adulto aí, você não sabe o que é sua mão esquerda? Você deve saber também o que é sua mão direita, certo? E eu lendo os estudiosos, e é unânime entre eles que essas 120.000 pessoas aqui eram crianças. O entendimento dos estudiosos era que 120.000 pessoas registradas aqui eram crianças. A cidade de Nínive, irmãos, por ser a maior cidade da sua época, tinha mais de 600.000 pessoas, como relatam os dados históricos. E o relato bíblico é que todos se converteram, do maior ao menor. Versículo 5 do capítulo 3, tá? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E os verbos aqui empregados é no sentido de totalidade. Toda a cidade se converteu, do rei ao mais pobre,
do mais forte ao mais fraco, toda a cidade foi convertida, amados irmãos. Então, no mínimo, 120 mil pessoas se converteram, mas concordando com os estudiosos que 120 mil eram crianças, os seus pais também devem ter se convertidos. Pentecostes não faz nem cócegas perto do ato que Deus alcançou através de Jonas. O pregador não administra, amados irmãos, o resultado. Estamos vendo aqui há 3 capítulos que o pregador era todo torto, queria que o povo morresse, que pregou um sermão de 5 palavras, tenha ódio no seu coração. E este pregador, amados irmãos, através dele, Deus mostrou que a salvação pertence a ele, não aos nossos métodos, não aos nossos desejos. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernandes, que ele diz: Deus trabalha em nós, por nós e apesar de nós. Deus trabalha em nosso coração, Deus trabalha através de nós e apesar de nós também, dos nossos desejos, das nossas emoções, das nossas vontades. É Deus quem faz o trabalho. A salvação, graças a Deus, vem do alto. Não é por nossos méritos ou deméritos. Deus salva quem Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quer. Por isso eu digo, amado irmão, pregue a palavra de Deus. Se você sabe somente um versículo, aí então só sei João 3,16. Leia João 3,16 para aquela pessoa. Se Deus deseja salvar, Deus vai trabalhar no coração daquele pecador, vai quebrantar ele e vai converter a vida dele. As pessoas não gostam muito de um pregador na internet chamado Paul Washer. Ele conta um testemunho que ele virou à noite pregando para o indivíduo. Pregou tanto para essa pessoa, e ele disse: não aguento mais. Aí o indivíduo começou a ler a Bíblia. Adivinha qual texto que ele leu? João 3,16. E Deus amou o mundo. E quando ele começou a ler aquilo, o povo ficou olhando para a cara dele assim, o indivíduo começava a se derramar em lágrimas. Porque é Deus quem salva, irmãos. Apesar das nossas técnicas, dos nossos desejos, é Deus quem salva. Não somos nós. Deus, amados irmãos, Ele é capaz de amar o pecador. O amor de Deus, ele é incondicional. Os puritanos costumavam dizer que não há nada que você faça que aumente o amor de Deus por você. E não há nada que você deixe de fazer que vai diminuir o amor de Deus por você. Deus lhe ama. Você é amado por Deus. Maravilhoso isso, irmãos. Não importa o pecado que você cometa, se você é um eleito de Deus, Deus não vai lhe amar menos. Também não importa o que você deixe de fazer ou faça muito, Deus também não vai lhe amar mais por causa disso. Porque o amor de Deus não envolve condições. Eu pisei na jaca, Deus, eu fiz tantas coisas erradas, Deus não me ama mais, Deus não vai me abençoar mais. Mentira! Isso é acusação do diabo sobre a sua mente. Você é amado por Deus e nada que aconteça neste mundo vai mudar o amor de Deus sobre o seu povo. Nada, nenhum pecado. Quem nos separará do amor de Deus, como diz Romanos 8? O pecado, as alturas. E qual a conclusão do apóstolo Paulo? Estou bem certo de que nada nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós observamos, irmãos, que o livro de Jonas, ele fala muito que a cidade de Nínive é grande. Capítulo 1, ele abre dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E termina dizendo também no final do capítulo 4, como a gente acabou de ler: não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive. E o livro de Jonas sempre fala grande ligado com Nínive, grande ligado com Nínive. Mas por que isso, amados irmãos? Nínive, ela era grande em todos os aspectos, em história. Era uma cidade muito antiga, ela foi fundada pelo bisneto de Noé, Nimrod. Era grande em população, 600 mil pessoas, a maior cidade da sua época. Era grande em estrutura, era grande em economia e também era grande em iniquidade. Era grande em iniquidade. Uma cidade grandíssima em pecado. O profeta Naum, por exemplo, quebrou muito a cabeça dele por Nínive. Muito. Veja que Naum, capítulo 3, versículo 1, diz que a cidade de Nínive, diz o texto:
ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Os ninivitas, amados irmãos, eram conhecidos por serem cruéis. Eles, quando venciam a guerra, eles pegavam a estaca, pensa aí num espeto, estaca como fosse um espeto, e eles enfiavam essa estaca da boca do indivíduo, atravessavam o corpo do indivíduo, eles colocavam o indivíduo assim, no chão, estacado no chão. Você já viu uma cerca na roça, né? Você coloca as estacas em pé. Então, você imagina uma cerca de roça com a estaca e com a pessoa atravessada no meio dela. Os ninivitas faziam isso, para que essa pessoa fosse cozinhada viva no sol. Os ninivitas também decapitavam as cabeças dos seus conquistados, as pessoas que eles venciam na guerra, eles iam arrancando a cabeça deles, e iam fazendo um amontoado assim, como se fosse um bolo de bola de futebol. Eles também esfolavam as pessoas vivas. Esfolar é retirar a pele. Eles retiravam a pele do corpo da pessoa inteira, deixavam a pessoa sem pele nenhuma, viva, amado irmão. Eles eram terríveis. Eles eram terríveis. Se você quer ter uma ideia melhor sobre isso, lê o profeta Naum, que Naum vai destacar as loucuras dos ninivitas. E apesar de tudo, irmãos, de toda essa loucura, de todo esse pecado, a Escritura vai nos ensinar que Deus teve compaixão deles. E eu entendo que o que mais pode ter incentivado Jonas a fugir de Deus foi o caráter misericordioso de Deus. No capítulo 4, versículo 2, nós temos uma oração que ela tem um tom de birra, que ela diz assim, se você quiser acompanhar comigo na Escritura, Jonas 4, versículo 2: Ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que é desclemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então Jonas tem na sua cabeça, Deus é tão misericordioso, tão gracioso, tão amoroso, que ele é capaz de amar até esse povo. Esse era o ódio que Jonas tinha em seu coração. Deus é tão grandioso, tão gracioso, tão misericordioso, que Deus é capaz de amar até esse povo desgraçado que são esses ninivitas. Mas é interessante, irmãos, o que é hilário no texto, os 4 capítulos de Jonas, é que nós vemos que Jonas também merecia a ira de Deus, né? Deus dando ordem, ele se rebelando, trazendo um mau testemunho desgraçado, estando lá às pontas da morte. A todo tempo Jonas é alvo da graça, da misericórdia e do amor de Deus, e a todo tempo ele não quer oferecer graça, misericórdia e amor para ninguém. Talvez esse seja o ponto tão hilário do livro de Jonas. E este povo, irmãos, tão terrível como os ninivitas, eles se arrependem, eles se convertem, eles são salvos. O arrependimento dos ninivitas, versículos 5 a 9, diz: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E veja, amados irmãos, que o milagre moral que acontece em Nínive é maior que o milagre físico que acontece com Jonas. Sinais que os ninivitas se converteram de verdade, aqui você vai aprender a identificar uma pessoa nascida de novo agora, começa a partir do versículo 5, que diz: E proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Então, é Jonas 3,5. Quando a Bíblia usa essa expressão, jejum, pano de saco, ela traz a ideia de penitência, de mudança, de humilhação.
Foi assim, por exemplo, quando Davi é confrontado com Batseba, que ele se coloca naquela situação de pano de saco. E a Bíblia, quando usa essa expressão, pano de saco e cinza, tem que esse indivíduo está se humilhando, está se arrependendo, está mudando. E arrependimento, irmãos, aqui, nós vemos que o arrependimento, ele atingiu todos, do maior ao menor. Foi um arrependimento que começou de cima para baixo, desde o rei até as crianças. Então não existe desculpas aqui. O versículo 5 fala que eles creram em Deus. No arrependimento, nós fugimos dos nossos pecados. Não é isso? A palavra arrependimento traz essa ideia de mudança de mente. Então, se a pessoa se arrepende, ela começa a fugir dos pecados que ela cometia. E eles também creram, ou seja, fé. Você foge do seu pecado e você se aproxima mais de Deus. Então, como é que eu sei que a pessoa nasceu de novo? Mudança. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que vive irado, não vive irado mais. Aquele antes que vivia uma vida devassa, não vive mais. Este é o verdadeiro sinal que a pessoa nasceu de novo. Ela se arrependeu, continua se arrependendo e vai se arrependendo cada dia mais. Mas veja que também observamos que eles foram cobertos de pano de saco, tanto os homens como animais. E eles clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do mal e da violência que há nas suas mãos. O abandono das práticas, amados irmãos, que despertaram a ira de Deus. Estas são as provas de alguém que se converteu verdadeiramente a Deus. Veja que o convertido, ele tem uma posição humilde perante Deus. Ele nunca chega diante de Deus e diz: Deus, eu determino, Deus, eu proclamo, Deus, eu exijo. O final do versículo 9 diz: quem sabe? Quem sabe? O convertido, ele tem em seu coração que ele é merecedor da ira de Deus. Que a única coisa que ele merece da ira de Deus é ira, é justiça, é juízo. Sabe que todas as bênçãos que ele recebe é graça. Sabe que tudo que ele tem em sua posse é graça de Deus. Então o verdadeiro convertido, ele tem essa posição humilde diante de Deus. Não é porque ele tem um cargo na igreja que ele se acha acima dos outros. Possivelmente possa ser um falso cristão, ocupando algo que não lhe devia. Crentes que se acham maiores que outros, superiores a outros, por terem status, bens ou capacidade, amados irmãos, pode ser apenas um ímpio disfarçado de ovelha no meio do rebanho de Deus. E o arrependimento, amados irmãos, veja que ele é de Deus, não é nosso. Nós não produzimos arrependimento. Deus viu a maldade dos ninivitas, como nós vimos lá no capítulo 1, no capítulo 3 também. Povo terrível, Deus envia a mensagem. O mesmo Deus que viu a maldade, que mostra a sua lei para os ninivitas, é o mesmo Deus também que viu o arrependimento e a fé daquelas pessoas. O arrependimento, irmãos, é essa ideia de mudança. Mas veja que o final do versículo 9 diz assim, versículo 10. Viu Deus que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. Aí muita gente aqui vai ter loucura nesse texto. Texto literal, sem linguagem figurada, que diz que crianças se converteram, está dizendo que Deus se arrependeu. Mas quando a Bíblia emprega arrependimento, amados irmãos, a palavra literal aqui, não existe linguagem figurada em nenhum versículo desse texto. E o arrependimento de Deus, ele é diferente do arrependimento do homem. Porque o nosso arrependimento, ele vai atingir 3 áreas da nossa vida: a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Traz uma mudança total em nosso rumo. Só que Deus não se arrepende assim. Talvez, acho que a maior dificuldade em a gente entender esse termo, por causa da palavra arrependimento, que traz a ideia de mudar de algo ruim para bom.
mas no original a palavra arrependimento não vai trazer o sentido moral de mudar algo ruim para bom. O arrependimento aqui seria no sentido seguinte: Deus não muda, Deus é justo, então aqueles que continuam pecando vão ser o quê? Punidos. E Deus também misericordioso. Aqueles que se arrependem, Ele mesmo prometeu que derramaria sua graça e a sua misericórdia, correto ou não? Foi isso que Ele disse? Deus é um Deus justo, pune o pecado, Deus também é um Deus misericordioso. Ele fez o quê? Jonas proclama contra Nínive porque o seu mal subiu até mim. Deus proclamou. Só que os ninivitas se arrependeram. Deus disse: pronto, se arrependeram, vão receber minha graça e a misericórdia. Vai vir uma palavra muito difícil agora, irmãos, que eu vou falar para vocês. Mas segurem aí. Porque a teologia tem uma palavra muito estranha para isso, que a gente escuta muito, que é antropopatia. Não, nada é isso aí. É descrever Deus com sentimentos humanos, de uma forma que nós possamos entender o que houve no coração de Deus. Como diz Calvino, a Bíblia é o gaguejar de Deus para nós. Mas vamos utilizar aqui o exemplo do livro de Jonas para tentar ilustrar isso melhor. Nínive tinha duas opções: se arrepender ou ser condenada por Deus, correto? Se Nínive não se arrependesse, Deus ia deixar de ser Deus? Não. Se Nínive se arrependesse, Deus deixaria de ser Deus? Também não. Então elas tinham essas duas opções. Deus responde ao arrependimento com misericórdia, mas também Deus responde pecado com juízo. E Deus permanece Deus. Deus permanece Deus. O mesmo sol, amados irmãos, que amolece a cera e endurece o barro, não deixa de ser sol. Existe uma única ação tendo duas reações diferentes. O mesmo sol está amolecendo a cera e o mesmo sol está endurecendo o barro. Mas o sol, por ter essa única ação, não deixa de ser sol. Deus também, por não proclamar juízos, Deus não deixa de ser Deus. Deus também, por derramar misericórdia, Deus não deixa de ser Deus. Ele permanece imutável à sua vontade e ao seu ser. É neste sentido que então arrependimento é empregado aqui. E finalizando, amados irmãos, a aplicação, vão ser 3 perguntas muito simples, ou 3 afirmações muito simples. Devemos pregar a mensagem de Deus, por mais que essa mensagem seja dura. Nós não somos donos da palavra de Deus. O arrependimento, ele é pessoal, mas muitas vezes o arrependimento, ele precisa ser nacional. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso me arrepender todo dia. Se eu sou um chefe familiar, minha família também precisa se arrepender todo dia. Se eu sou membro de uma igreja, minha igreja também precisa se arrepender, minha igreja local, todo dia. Se eu faço parte de uma nação, a minha nação também precisa se arrepender todo dia, mudar. E mudar. E esse arrependimento, irmãos, geral, ele pode mudar catástrofes. Muitas vezes Deus derrama ira sobre nações, como é o caso da Ucrânia. A Ucrânia hoje está em guerra, mas a Ucrânia vivia uma grande apostasia da fé. E depois de Deus utilizar a vara da sua ira, Deus trouxe Nabucodonosor para acabar com Israel, o profeta Isaías, correto? Deus também não poderia trazer Putin para botar o ucraniano para orar novamente? Deus é um Deus misericordioso, irmãos. E depois dessa ação, Deus permite isso, os ucranianos se voltaram para Deus. E existe uma frase que eu gosto muito de dizer, que por trás de toda providência carrancuda, Deus tem uma face sorridente. Às vezes Deus permite situações difíceis em nossa vida, para que nós, como povo de Deus, nos lembremos que o nosso socorro, como nós falamos dia após dia, está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Deus permite situações difíceis em nossas vidas, para que nós nos lembremos que Deus nos ama. Você é amado por Deus, irmãos. Não importa o pecado que você tenha cometido, se você é um eleito de Deus, Deus está pronto para ouvir a sua oração. Deus está de braços abertos para te perdoar.
pois esse Deus foi capaz de amar esse povo. Deus é capaz também de amar você, amado. Você é amado por Deus. Nunca se esqueça disso. Este Deus é o Deus da segunda chance. Lembre-se bem disso quando você pecar. Deus é o Deus da segunda chance. Que Deus nos abençoe. Sola gratia para a glória de Deus. Amém.